Estamos estudando o texto de 1 Coríntios. Está conseguindo, não? Hoje, infelizmente, não vai conseguir passar aqui o estudo, né? Mas dá para a gente ler a Bíblia. Então, abra sua Bíblia, por favor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Certamente essa poesia, esse texto que vira poesia na boca de cantores, vira poesia na boca de escritores, na mão de escritores, declaradores, declamadores. Mais do que tocar a nossa emoção, esse texto está dentro de um contexto de ensino, como desde o começo, a epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, essa primeira que chega à nossa mão, que é ensinar aquela igreja a como ser igreja. Então não se tratava apenas de uma bela poesia, mas se tratava assim de ensinar sobre como é que essa vida de Deus acontece no seio da igreja. Ele tratou sobre partidarismos, pessoas vivendo dentro da igreja a partir de determinado líder, A, ou B, ou C. Viu também que o evangelho tinha virado para os coríntios, pelo menos para alguns deles, tinha virado uma filosofia, tinha deixado de ser o que ele de fato é, poder de Deus, uma vida nova. A gente vê também que na igreja de Corinto havia prostituição, como se isso fosse coisa simples, como se fosse coisa comum no meio da igreja, esse tipo de vida. A gente vê Paulo tratando sobre o casamento, como o cristão, o salvo, nas circunstâncias adversas do casamento, como ele deve agir, como é que ele deve pensar. Paulo fala sobre a vocação pastoral, como os líderes da igreja deveriam ter a mente, consciência, coração, como a igreja deveria olhar para a liderança, essa liderança espiritual da igreja, o que deveria esperar dessa liderança, o que deveria também se comprometer em dar em troca, uma vez que são líderes que Deus instituiu. Paulo vem falando agora sobre dons, e quando ele está tratando sobre dons, ele fala a importância de que haja uma harmonia nos dons, uma dádiva de Deus generosa, que entrega para pessoas pequenas e simples, como nós, essa dádiva generosa a fim de que a igreja tenha um crescimento na maturidade, haja integração, não apenas uma comunhão de atividades, mas uma comunhão de espírito, gente que pode abençoar gente por causa de um dom, por causa de uma capacidade especial, não conquistada, mas entregue gratuitamente por causa de Deus e por causa da presença do Espírito. Depois dele falar sobre os dons, então ele fala agora sobre talvez esse vínculo da perfeição, uma vez que ele está trazendo a comunidade de Corinto a pelo menos duas coisas. A primeira é que não é possível ser crente e simplesmente estar frequentando igreja ou atividade. Ser crente significa se comprometer. E Paulo está trazendo essa relação mais próxima. E segundo, Paulo está trazendo também uma consciência do que esperar dentro da comunidade. Ou seja, a comunidade não vai ser um mar de rosas. São pessoas frágeis, pequenas, falhas, que fazem erros umas com as outras, que maculam, que magoam, que desgastam umas às outras, mas faz parte do processo. E à medida que Paulo está trazendo essas duas consciências mais vivas, ele agora quer tratar sobre como é possível pessoas pequenas, falhas, frágeis, se relacionarem com essa intensidade que é proposta por ele. Ou seja, gente que se integra, não gente que simplesmente assiste culto, mas que faz parte, se compromete, se gasta de verdade. Como é possível então essas duas coisas acontecerem? Um universo onde as pessoas são fracas e falhas, portanto elas se machucam e machucam as outras, mas ao mesmo tempo elas precisam, por causa do que Deus fez nelas,
elas precisam se integrar umas às outras, se tornarem uma só carne, um só corpo, o corpo de Cristo. Então a gente chega em 1 Coríntios 13, porque ele vai falar que o vínculo é o amor. Não o amor que está dito lá fora no mundo, desgastado de tantas formas, mas o amor que está descrito como sendo o amor de Deus. Vamos ler? 1 Coríntios 13, vou pedir para você ler comigo, tá bom? São 13 versículos. 1 Coríntios 13, do versículo 1 até o versículo 13, eu vou pedir para você ler comigo, tá bom? Vamos lá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, estou sentindo a igreja meio fraquinha, tá? Todo mundo está bem? Alguém doente? Alguém precisando de oração agora, para ver se toma um Vitaçai, assim, um negócio, um energético poderoso, sim? Todo mundo está bem? Vamos ler então, irmãos, agora. Será que fica melhor se a gente ficar em pé? O que é que você acha? Vamos ficar de pé, bora. Bora. Os homens estão tudo fracos, vieram do acampamento aí, dormiram pouco, estão precisando tomar um energético. Vamos lá. A partir do primeiro versículo, agora juntos, vamos lá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Pai, tenha misericórdia de nós. Talvez a gente saiba até declamar esse texto todo, mas a gente precisa mais do que isso, Pai. A gente precisa aprender esse negócio no coração. E talvez o Senhor possa nos ensinar um pouco mais e um pouco melhor hoje, se o Senhor quiser me usar, se o Senhor quiser realmente abençoar, capacitando todos nós aqui a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Antes de sentar, dê mais um abraço no irmão que está aí do seu lado, né? Deus abençoe você. Você senta, mas deixa um carinhozinho com alguém aí, tá bom? Deixa o carinho e senta, tá bom? Deus abençoe você. Então, como vamos entender, à luz do contexto maior que Paulo está falando? Paulo está ensinando sobre o amor, unindo as duas partes, a parte frágil
com aquilo que é necessário que essa parte frágil participe, se integre no corpo. Como é possível isso? Paulo não está ensinando uma fórmula sobre como a gente deve amar. Mais do que isso, Paulo está ensinando uma fórmula de como a gente deve se sentir amado. Talvez o ponto de tensão dentro da igreja é que nós, como igreja, nós esperamos do outro o que não deveríamos esperar do outro. E é impressionante isso. Nós crentes, quando temos, por exemplo, um funcionário que não é crente e ele faz algum erro, sei lá, chega atrasado, ou então ele rouba alguma coisa, ou faz alguma coisa imprópria, nós olhamos e falamos, não, mas falta caráter, a gente já espera isso. Mas quando o funcionário é crente, a gente fica cercado já de uma expectativa. Deveria chegar no horário, deveria não roubar, deveria fazer assim, assado, ter certas éticas, certas posturas que o descrente não tem. Num certo sentido, isso está certo. Porque se somos salvos, então de fato nós deveríamos exalar o bom perfume de Cristo. Ou seja, a nossa ética e a nossa moral deveria ser mais elevada do que o do mundo, bem mais elevada na verdade. Entretanto, quando nós estamos nesse movimento de igreja, nessa sociedade, nesse agrupamento que é o corpo de Cristo, nós precisamos lembrar que estamos em muitos níveis aqui. Nós temos o recém-chegado, nós temos o descrente, nós temos o que é maduro na fé suficiente, nós temos o imaturo, nós temos o bebê, nós temos todo tipo de gente. E a gente às vezes espera errado, porque a gente não espera em Deus, mas a gente espera no outro. Paulo está escrevendo em 1 Coríntios 13, falando para a igreja de Corinto, o que eles deveriam esperar de Deus, e como eles poderiam ser nutridos no amor de Deus, para se integrarem à igreja, para de fato como pessoas frágeis e pequenas, incapazes, muitas vezes doídas por causa de uma série de fatos que acontecem dentro da vida da igreja, essas pessoas deveriam estar olhando e se sentindo amadas pelo amor de Deus, e não necessariamente pelo que os outros vão fazer. Isso que eu estou falando, eu não estou falando de forma abstrata, não é a gente olhar para o amor de Deus e pensar assim, vou me sentir amado por nada, como se nada precisasse acontecer, a fim de que eu me sentisse amado. Não, muito para além disso, existem fatos concretos que nos trazem de volta a essa alegria e esse poder de se sentir amado. Não apenas saber que é amado, mas se sentir amado. Porque, irmãos, se feridas que as pessoas fizerem em nós forem mais fortes do que as feridas que Jesus sofreu na cruz por nos amar, então nós não estamos nos sentindo amados. Está faltando em nós a revelação um pouco mais plena do quanto Deus de fato nos ama. Porque Ele entregou foi o Filho dEle. Ele entregou o Filho dEle para as maiores e mais excruciantes dores. Ele padeceu. Ele foi um homem de dores, ele sabe o que é sofrer, e quando ele fez isso, ele fez por causa de você, a despeito de tantas outras pessoas que ele também ama. Mas uma convicção tem que tomar o nosso coração, acima talvez de que qualquer outra convicção, a convicção de que Deus me ama. Isso não quer dizer que a gente vai ter a convicção de que Deus nos ama, e talvez a gente precise aprender a falar que Deus me ama, mesmo sabendo que Deus ama a muitos, mas essa convicção só será entendida quando finalmente a gente souber dizer, Deus me ama, mas me ama ao ponto de ter matado o Filho dEle por mim, no meu lugar. Eu queria começar esse sermão assim, fazendo essa imagem para você. Lá na cruz, enquanto Jesus está sendo crucificado, preso por pregos, Deus está sentado no trono, está num juízo eterno, julgando a terra, e enquanto Ele assiste aquele espetáculo horrendo, está você do lado,
Agora esqueça o resto da humanidade e pense apenas em você do lado. De um lado está você e do outro lado está o Filho de Deus sendo julgado pelo pecado. A qualquer hora, o Pai, o justo juiz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a qualquer hora, Ele podia cessar esse julgamento e falar: seja imputado sobre Ele essas condenações todas e meu filho não sofre mais. A qualquer momento Deus poderia ter interrompido a obra de Cristo e ter dito assim: que Fubá seja condenado ao inferno por toda a sua malícia, por toda a sua condenação, por todo o seu pecado, por tudo de errado que ele fez e faz ao longo da vida. Enquanto ele está lá na cruz, o Pai olha todo o sofrimento do Filho e ainda imputa ao Filho toda a ira que ele tinha contra mim. E enquanto ele faz isso, em nenhum momento ele me rejeita. Pelo contrário, ele olha para mim com olhos de amor e de ternura e diz: esse é meu filho, eu hoje te gerei pelo sacrifício do meu filho Jesus. Quero que você pense nesse texto a partir disso. Qual é o mérito? Qual é o orgulho que a gente pode ter? Qual é a coisa boa que a gente fez para receber isso? Qual foi o benefício que a gente deu a Deus? Qual foi o benefício que a gente deu a Jesus? Qual foi o benefício e o mérito para que a gente recebesse essa obra? A obra do Filho sendo feita em meu favor, em seu favor. E eu não sei se mais alguém nesse auditório é salvo. Minha suspeita é que pessoas que vêm para a igreja para cultuar são salvas. Essa é a minha suspeita. Mas eu não posso afirmar. Só quem sabe é Deus. E por essa dúvida ser consistente, eu posso dizer que eu sei que Cristo fez por mim, porque Ele me salvou. Se você sabe disso, a mesma regra que eu estou aplicando a mim, aplica a você. Ou seja, você não sabe se eu sou salvo. Você não sabe se ninguém mais nesse auditório é salvo. Mas você sabe se você é salvo. Você sabe se a obra de Cristo foi feita por você. Você não sabe no planeta Terra se tem mais alguém que será salvo. Nesse momento que se chama hoje. Mas você pode ter certeza, se você sabe que Ele morreu por você, que você é salvo. Portanto, há uma exclusividade dentro da obra de Cristo. Ela vai direcionada a alguns, e alguns que sabem-se salvos, sabem-se amados, eternamente, incondicionalmente amados. E quando essa revelação se perde do nosso coração, a gente não entende mais o amor. E é claro, gente frágil como somos, pequenos como somos, doídos como somos, quando estamos numa relação, seja de que ordem for, relação marital, relação com filho, relação com pai, na relação de empregado, empregador, na relação comercial, na relação de igreja, na relação, seja qual for, nós estamos fadados a dores, porque somos frágeis, pequenos, medíocres, incapazes, muitas vezes até de perdoar, incapazes muitas vezes até de estender a outra face. E nessas circunstâncias, seria necessário que aqueles que são salvos voltassem a olhar para o lugar certo, para o amor. O amor que Deus teve e tem e continua tendo por você. Assim como eu sei que Ele tem por mim. O texto segue mais ou menos assim de 1 Coríntios 13. Ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. O que Deus está dizendo é que o amor transforma as falas, os discursos que temos em uma comunicação real. Nós temos muitas mídias e muitos processos de falas. E temos notícias e muitos meios de comunicação, mas nem sempre nós nos entendemos. E o que o texto está dizendo é que o amor, quando você se sente amado, você consegue processar dentro de você as falas, os discursos em uma comunicação.
Assim como você saberá processar as suas próprias falas, em vez de serem simplesmente palavras, serem um processo de comunicação que consegue alcançar o coração. Mas eu diria que o principal processo é o processo da transformação da fala do outro em comunicação para mim. Porque eu, todo armado e protegido, tendo a ouvir o que o outro fala a meu respeito, como se ele quisesse de alguma maneira me denegrir. Mas o amor consegue transformar a fala. Ele diz, se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens, ou seja, se eu tivesse essa capacidade de interlocução, isso não adiantaria nada se não tivesse amor, porque não haveria comunicação, seria apenas um símbolo retinindo. Versículo 2, ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou seja aquela pessoa com uma sacada, com um discernimento, com uma capacidade muito grande de entender o tempo que eu estou vivendo, e ainda que eu conheça os mistérios e a ciência, ou seja, eu seja um intelectual, um cabeção, o cara que estuda, o cara que consegue, é um cara brilhante, o cara que está no mercado, o cara que está na bolsa de valores, o cara que está integrado no sistema, o cara que sabe tudo. Ainda que eu consiga fazer tudo isso, ainda que eu tenha uma fé, aquela fé inabalável, quando as circunstâncias vêm, eu continuo firme, ou seja, aquela pessoa que continua perseverante, firme, ainda que eu tenha isso, ao ponto até de mandar os montes se lançarem no mar, se eu não tiver amor, eu nada serei. O amor dá identidade, cara, feição aos feitos. A percepção a respeito da cara e das feições do outro muda por causa do amor. Assim como a percepção que eu passo a ter do outro, muda por causa do amor. Assim como os meus atos, à medida que eles são atos de amor, não com certeza não no tamanho dessa competência, de alguém que profetiza, ou que tem essa fé colossal, ou que tem essa cabeça, essa competência, mesmo não tendo isso tudo, mas se tiver amor, ganha rosto, ganha jeito, ganha vida. Ele está falando ser, o verbo que é conjugado aqui é ser. Eu me torno, meu rosto aparece, a minha identidade aparece no amor, não nos meus feitos. É impressionante porque na sociedade que a gente vive, o rosto que vai aparecer na Forbes, o rosto que vai aparecer nos grandes meios de comunicação do mundo, são o rosto daqueles que fazem justamente isso. A profecia, faz a ciência, ou faz esse arrobo de transportar montes em cima do mar. Essas coisas gigantes são que tornam as pessoas conhecidas lá fora. O texto está dizendo que o que torna você conhecido dentro da igreja é o amor. Não seus feitos, mas o amor. Terceira coisa, versículo 3, ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Isso aqui fala sobre a sequidão que há quando a gente faz as coisas para aparecer e não faz as coisas por amar. Ele diz, se eu der meus bens aos pobres, o que eu acho praticamente impossível de acontecer, com muitíssimas exceções ao longo da jornada da humanidade. Algumas pessoas que a gente ouve falar, que fizeram isso, por exemplo, Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, talvez a irmã Dulce, que a gente ouviu falar essa semana aí do processo todo, talvez sejam ícones que mostram assim, pessoas que realmente largaram tudo, ele diz, ainda que eu dê meus bens todos aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, um sacrifício pessoal, é possível que haja essas duas coisas sem amor. O amor é que traz o proveito, não as obras, mas o amor. Ou seja, o que adianta você ir evangelizar prostitutas? O que adianta você ir ajudar e dar cesta básica a pobres? O que adianta você estar em algum nível de inquietação social, se você não se sente amado por Deus, e o que lhe move não é o amor de Deus? Não adianta de nada, porque isso não terá proveito. O amor
dá sentido, dá significado aos feitos. O fato é, estamos numa sociedade onde virou moda as pessoas estarem engajadas socialmente. E o engajamento social que está na moda não tem a ver com o amor de se sentir amado por Deus, mas tem a ver com a pessoa querer, de alguma maneira, manifestar o amor para o outro. E me parece que não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é que eu e você precisamos aprender a ver o amor de Deus se revelando no nosso coração, se revelando na vida. Isso é que vai dar significado aos feitos das pessoas. É muito provável que nós sejamos muito ingratos. E aqui eu trago uma advertência para você, uma forte advertência, assim como ela é uma forte advertência para o meu coração. Ao longo da minha vida, eu sofri feridas, que foram, pelo menos a grande maioria, causadas dentro da igreja. Feridas. E eu tenho algumas que são bem fortes, como se eu pudesse dizer assim, eu levei várias facadas ou vários tiros que quase me levaram a óbito dentro dessa vida de igreja. Mas se eu for olhar a minha carreira na igreja, a quantidade de bem feito que aconteceu a mim, talvez eles foram aparentemente menores, menos significativos, mas eles estavam lá o tempo todo. O bem feito de Deus estava lá. Era isso que dava significado, e é isso que dá significado aos sofrimentos, às outras obras. Se a gente não entende o quanto Deus nos ama, não vai ter proveito nenhum tipo de obra que a gente faça aqui na terra, porque a gente não vai valorizar mais, em nenhum nível, as obras que foram feitas para nós. Pessoas ingratas, infelizes, questionadoras, críticas, insatisfeitas, notadamente são pessoas que não se sentem amadas. São pessoas que não digerem o amor de Deus sobre si. Então Paulo está dando uma introdução. É como se ele estivesse dizendo para a gente assim, ó, o amor transforma fala em comunicação. Você vai aprender a ouvir as pessoas quando você se sentir amado. O amor dá identidade aos feitos. Você vai perceber o rosto e a vida das pessoas à medida que você se sentir amado. Você vai entender as obras das pessoas a partir do momento que você se sentir amado. O amor dá sentido aos feitos. Você vai começar muitas vezes a se perceber valorizado e motivado à medida em que você se sentir amado. Então aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você não se sente amado? E a resposta é simples. É por causa do mérito. A gente tem uma tendência a achar que merece. Essa tendência de achar que merece é justamente que gera na gente a falta de sensibilidade ao amor. Imagina, por exemplo, um marido, né, que ama a sua esposa, e ali ele se esforça pelo amor para amar a sua esposa, mas ele começa a sentir assim, pensar mais ou menos assim, eu faço tanto, e ela faz tão pouco, eu me dou tanto, e ela se dá tão pouco, não, isso está injusto, isso não está bom, não é legal assim. Nesse processo o coração dele vai adoecer, porque ele começa a não se sentir amado no tanto que ele dá, no tanto que ele se esforça. É isso que faz ele adoecer, porque ele começa a mensurar e dizer, não, a balança está desigual, eu mereço mais do que o que eu estou recebendo. Essa sensação meritória que a gente tem, ela não funciona com Deus. Talvez nos nossos relacionamentos humanos, a gente vez por outra, pode ser que a gente até tenha razão, pode ser, mas com Deus ela não funciona. É nesse processo aqui que eu queria que você voltasse para a parábola lá do filho pródigo. Volte, por favor, abra a sua Bíblia lá no filho pródigo de novo, Lucas 15, de 11 a 24. Porque me parece que quando Paulo está dizendo as características do amor, ele está falando sobre como Deus lhe ama. E é assim que você pode se sentir amado, é quando você vê como Deus lhe ama. E hoje eu queria fazer assim, faz de conta que eu e você somos esse filho pródigo.
Faz de conta que fomos nós, que na nossa vida, chegamos a um momento de dizer para o nosso Pai, para o nosso Deus: olha Deus, me dá as minhas contas, porque eu estou cansado, eu quero fazer a minha vida do meu jeito. Talvez você não foi para o mundo, talvez você não foi para o mundo, talvez você ainda está na igreja, mas não está mais na casa do Pai, não está mais no relacionamento com o Pai, porque você não participa mais do corpo de Cristo, você não está efetivamente mais integrado à obra de Cristo, então você está fora. Mesmo que você esteja participando dos cultos, assistindo, aqui e ali, você até ajuda, dá uma oferta, sei lá, dá um dízimo, mas você não está com o coração integrado. Então você é o cara que chegou um momento na frente de Deus e falou assim: eu quero as minhas contas, eu quero viver a vida do meu jeito, eu não quero viver a vida do corpo de Cristo, eu não quero viver a vida da salvação, eu não quero viver a vida dentro da casa do Pai, eu quero viver a vida do meu jeito. Eu e você somos o filho pródigo. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 13, volta lá para Lucas, capítulo 15, versículo 12, veja aí. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. Por que esse pai vai e entrega os haveres? Porque esse pai entrega para o filho aquilo que o filho está pedindo, porque o pai ama o filho, e essa talvez seja a maneira de educar esse filho que somos nós, é entregando a você os seus próprios desejos, a fim de que você sofra por causa dos seus desejos, e finalmente você se convença de que o seu lugar é se sentindo amado pelo Pai, e não vivendo a vida do jeito que você quer. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, não precisa abrir, ele fala: o amor é paciente. Veja como esse pai foi paciente. O amor é benigno, ele usa de bondade. Veja como esse pai foi benigno. O amor não arde em ciúmes. Veja como esse pai simplesmente disse: tá bom, eu abro mão de você, conquanto eu continuo amando você, conquanto eu continuo querendo você comigo, mas eu deixo que você vá. Não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não emprega floreios retóricos para enaltecer-se excessivamente. Ou seja, o pai não chegou para o filho e falou: ô filho, o que é que está faltando com você? Eu o tempo todo cuidei de você, eu o tempo todo fui a seu favor, eu o tempo todo lhe ajudei, lhe restaurei, lhe fortaleci. Quando você estava doente, fui eu que cuidei de você. Quando você estava precisando, fui eu que paguei as contas. Ô filho, o que é que está faltando com você? O amor não se ensoberbece. Deus nunca passou na sua cara todo o benefício que Ele lhe deu. Deus nunca esmagou você. Deus nunca entregou você excessivamente ao mal. Mas Ele deixou seu coração lhe cativar, a fim de que você percebesse que nesse descaminho você não vai ser jamais, de fato e de verdade, feliz. O amor não se ensoberbece, ou seja, não se comporta de modo orgulhoso. Esse pai não foi arrogante com o filho. O filho está dizendo para ele: eu preferia que o senhor morresse, porque eu quero a minha parte da herança, eu quero os meus haveres. E o pai não é orgulhoso, o pai é humilde, ele simplesmente sofre o dano. Oh irmão, irmã, se você foi salvo por Cristo Jesus, você acha que isso não aconteceu com você? O que foi que aconteceu na cruz? E quando você teve seus petit, e suas crises, e os seus jeitos, e aquelas coisas que você sofreu, e você simplesmente saiu e largou, você acha que Deus não agiu assim com você? Veja o preço que Ele pagou para ter você na casa dEle. Veja o preço que Ele pagou para ter você na família dEle. Versículo 13, Lucas 15, 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. 1 Coríntios 13, versículos 5 e 6 diz assim: o amor não se conduz inconvenientemente. Veja, o menino está agindo de uma forma totalmente inconveniente, mas o pai continua firme no seu amor. O amor não procura os seus interesses. O filho rapou a parte dele e saiu, procurando os próprios interesses dele.
Mas o pai disse: tá bom, pode levar. Não procura os seus próprios interesses. A palavra aqui seria: não procura a si mesmo. O amor não procura a si mesmo, não procura suas razões, não procura sua filosofia, não procura se entender. Deus não procurou as suas próprias razões, Deus resolveu lhe amar e continua resolvendo lhe amar. O amor não se ressente, a palavra ressentir aqui é calcular. O amor não se ressente do mal, ou seja, Deus não fica calculando o mal que você fez a Ele. Do mesmo jeito que você e eu, muitas vezes ficamos calculando o mal que alguém fez a nós, dentro da igreja. É por isso que nós não nos sentimos amados, porque ficamos calculando o mal, mas Deus não calcula o mal que você fez ao filho dele. Não calcula o mal que você fez ao coração dele. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, o fato de Cristo estar sofrendo lá e Ele lhe amar, não quer dizer que Deus com isso estava feliz. O coração dele estava arrasado. Era por amor a mim que Ele deixava o filho dele ser dilacerado. E isso doía no Pai, porque Ele ama você, isso dói nele. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E é por isso que Ele deixa que se viva dessa maneira, fora da regra, desregradamente, porque assim a verdade vai aparecer, a verdade do coração altivo, a verdade da perdição pessoal, e quando essa verdade finalmente aparecer, certamente o filho volta. Lucas 15, veja aí, 14 a 16 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, aquele rapaz desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que é que você tem comido enquanto você vive alheio à vida de Deus no corpo de Cristo? Eu vou dizer o que é que você está comendo. Você está comendo a filosofia vã do mundo. Você está comendo as séries que passam no Netflix. Você está comendo as televisões e as novelas. Você está comendo os noticiários que estão nos meios múltiplos de notícia que temos. Você está comendo a filosofia desse mundo do hedonismo. Você está comendo a vã filosofia que não lhe satisfaz, pelo contrário, faz seu coração endurecer, empedrecer ainda mais, ao ponto de você se sentir cada vez mais vazio, como esse jovem se sentia. Entretanto, 1 Coríntios 13, 7, ele diz: o amor tudo sofre. Tudo sofre. A palavra sofrer aqui é tolera. Deus continua tolerando. Jesus Cristo, enquanto estava na cruz, Ele tolerou o cuspe. Ele tolerou a indiferença. Ele tolerou aquela esponja de vinagre que foi lhe dado na boca. Ele tolerou o escárnio. Ele tolerou que as pessoas meneassem a cabeça diante dele. Ele continuou lá, porque ama a mim. Certamente ama você. 1 Coríntios 13, 7, diz que Ele tudo espera, que Ele tudo suporta. Veja o que está aí em Lucas 15, versículos 17 e 19, diz: então, o rapaz caindo em si disse: olha, quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: ô pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja que o processo que está acontecendo com esse rapaz, é um processo de cair, finalmente cai do coração dele, essa sensação de merecimento, o mérito caiu. Ele está falando: eu prefiro estar na casa do meu pai, do que mesmo que eu seja lá só um servo, do que ficar vivendo essa vida aqui desregrada. Eu prefiro estar lá, mesmo como um servo. E se tem duas coisas que Deus qualifica a gente, especialmente no Novo Testamento, com a nossa identidade, são essas duas coisas. Deus nos chama de filhos,
E a segunda coisa que Deus nos chama no Novo Testamento é de servos. Por hora, a gente precisa se sentir como filho. E tem hora que a gente precisa se sentir como servo. O servo não merece absolutamente nada. Esse rapaz está descobrindo, meu Deus, como servo na casa do pai, sem merecer absolutamente nada, ainda é melhor do que viver essa vida perdida. Por isso, o pai, enquanto espera que o filho se resolva, enquanto ele espera que você se resolva, enquanto ele está nesse processo, deixando que o seu coração finalmente se esvazie desse egocentrismo e dessa autopercepção de que você merece alguma coisa, enquanto ele espera, ele está agindo com amor, porque o amor tudo espera, e o amor tudo suporta. A palavra suportar aqui no original é aguentar bravamente e calmamente maltratos. É isso que Deus está esperando agora, irmão. Enquanto eu e você ainda estamos naquela percepção da gente, que a gente merecia um tratamento melhor, que a gente merecia, sei lá, uma honra diferente, que a gente merecia que as pessoas não fizessem aquilo com a gente, enquanto a gente está ressentindo, o pai está esperando, porque o filho foi maltratado por nós. E isso que fazemos distante de Deus continua maltratando ele. E ele espera, porque o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Versículo 20 a 24 de Lucas 15, veja o que diz aí, irmão. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai parece que não faz conta, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Interessante que a melhor roupa seria a melhor capa, como por exemplo aconteceu com José do Egito, que ganha a melhor capa. Está dizendo, é assim que Deus quer você, sendo tratado por Ele, mas dentro de casa, traz a melhor roupa, o anel da aliança, o anel que dá distinção, traga o anel, põe as sandálias, para que não viva desse jeito, como se fosse um sem casa, sem pátria, sem família, como se fosse um andarilho, sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Do mesmo jeito que o pai continuou crendo e esperando, suportando, enquanto o filho tomava a decisão de voltar, ele acredita. Deus tem confiança na obra que o filho dele fez. Pare de olhar tanto para o seu umbigo. Pare de olhar tanto para você mesmo. Mas agora se olhe, olhando para a cruz. Olhe que você está nesse tribunal. De um lado está você, do outro lado está Cristo. E o Pai fez uma escolha. Ele escolheu que Jesus sofreria, porque Ele ama você. Porque Ele ama você. 1 Coríntios 13, agora de 8 a 11, ele diz, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. E então ele diz, porque em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele diz, o fato é o seguinte, quando eu era menino, era esse o meu jeito de falar. Quando você era menino, era esse o seu jeito de falar, sem se comunicar, sem perceber. Quando eu era menino, eu falava. Quando eu era menino, eu sentia, como menino. Era assim que eu me percebia, como se eu fosse o centro, como se eu merecesse. Falava como menino, sentia como menino, e assim minha cabeça funcionava como menino. Do jeito que aquele jovem, na casa do pai, como menino agia, pensava, sentia.
e foi embora. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. O que Paulo está falando quando ele está falando de amor e de repente ele entra nisso aqui? Sabe o que ele está dizendo? É que esse amor que jamais acaba é um amor que nos educa, é o amor que nos amadurece. Deus sabe que o processo do amor dele em nós vai transformando o nosso coração e amolecendo. Deus não perdeu você, foi você que perdeu Deus. Deus jamais tirou você da mão dele, foi você que se perdeu dele à medida que você resolveu viver à margem, não viver integrado de verdade, não percebeu o quanto Deus lhe ama de verdade, e quanto você pode ser usado por ele para abençoar tantas pessoas, e como tantas pessoas podem ser usadas por Deus para lhe abençoar de verdade. O amor amadurece. Versículos 12 e 13, 1 Coríntios 13 diz: porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Eu queria que você pudesse entender isso um pouco mais plenamente, porque essa ideia que Paulo está trazendo é a ideia da imagem de Deus em nós. Então ele está falando como Gênesis, quando Deus aparecia para Adão, ele podia ver face a face Deus. Quando ele chama Abraão para caminhar e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Literalmente no hebraico ele está dizendo para Abraão: Abraão, olhando nos meus olhos, face a face, olhando cara a cara, a gente vai andar assim, vivendo. Ele diz: agora é em parte, porque o nosso amor ainda não amadureceu, o nosso amor ainda está em processo, nós ainda estamos descobrindo a relação de amor que Deus tem conosco, nós ainda não percebemos plenamente esse amor, então nós ainda estamos vendo obscuramente como com um espelho, mas nós veremos face a face, aleluia! Está havendo um envolvimento, está aumentando essa integração, e então ele diz: agora eu conheço em parte, e então eu conhecerei, eu o conhecerei como agora eu sou conhecido por ele, ou seja, haverá em mim tudo de Deus, e não diz respeito apenas quando eu for para o céu, mas diz respeito a esse processo de encantamento pelo amor de Deus por mim. À medida que eu me sinto envolvido, à medida que meus olhos se abrem e percebem quanto Deus me ama, isso vai gerando em mim uma nova percepção da vida, uma nova percepção da igreja, uma nova percepção de mim mesmo. Eu não mereço, mas Ele me ama, aleluia! É assim que acontece. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três estão aqui ainda, porque a gente ainda não foi para o céu. Então a gente ainda precisa de fé, a gente ainda precisa de esperança, porque a fé e a esperança abrem os nossos olhos para a gente se sentir amado. Estes três permanecem agora, porém, o que vai permanecer para sempre, e por isso é maior do que todos eles, e dá sentido a todos eles, é o amor. O amor vai durar para sempre. Aleluia. Sabe o que é que vai acontecer no céu? No céu, finalmente, sem restrição alguma, nós nos sentiremos amados por Deus. Você acha que no céu a grande preocupação que a gente vai ter é como o outro nos trata? Não. Sabe o que é que vai acontecer no céu? No céu, finalmente, a gente está enlouquecido e tomado pela paixão do amor de Deus por nós. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Onde é que você está, irmão, minha irmã? Você está nesse templo agora, talvez em casa, talvez assistindo, talvez vendo esse vídeo depois desse domingo, mas onde é que você está lá no seu coração? Na ferida, no abatimento? Como é que você está na sua vida com Deus? Desalinhado, desintegrado, na margem? Que tal você fazer como esse jovem da parábola do filho pródigo? Caia em si. Caia em si. Chamar o pessoal do louvor. Eles vão cantar uma música, eu queria que você, se você soubesse, você vai cantando. Se você não sabe, vai ouvindo, mas vamos participar desse momento. Deixa a palavra de Deus falar com você. Quem sabe você e eu, nós podemos voltar ao Senhor.
Entrando em sua casa, eu sou livre. Vamos voltar? Vamos voltar, irmãos? Vamos dizer para Deus: Senhor, por favor me use. Por favor me use. Volta para a casa do Senhor. Você que não é membro, está na hora de se tornar membro. Você que é membro, mas anda só pelas beiras, não participa de verdade. Vamos participar. Tem os grupos pequenos, tem os ministérios. Nós somos edificados mutuamente. Nós não somos edificados apenas no culto do domingo, mas na vida de Cristo entre nós. Vamos voltar? Vamos voltar? Queria desafiar você, se você quer, e quer mesmo, Senhor, eu quero participar dessa vida na casa do Pai. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me use. Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar junto. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me use. Eu quero me sentir e perceber o teu amor por mim. Amém. Amém. Quando eu orar, eu já vou orar por nós. Aparentemente todos ficaram de pé. Eu vou orar por todos nós e ao final dessa oração vou impetrar a bênção. E claro que depois da bênção você fica à vontade para sair, mas a gente vai cantar aqui e você pode sair enquanto a gente canta, ou pode cantar junto com a gente, celebrando esse momento. Muito obrigado, Deus, por esse amor que nos resgata, por esse amor tão lindo que o Senhor persiste e nos ensina. Muito obrigado, porque o Senhor é quem restaura todas as coisas, o Senhor é quem fortalece a gente, que levanta a gente. Estamos de pé, Senhor, cuidando para que não caiamos de novo. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Ó Deus, abra-nos, por favor, entendimento e discernimento para que nos sintamos amados de verdade e participemos de verdade desse corpo. Ah, Pai, usa-nos, usa uns aos outros aqui, usa-me, usa os pastores, os presbíteros, os diáconos, líderes de grupos pequenos, líderes de ministérios, mas usa-nos todos, Senhor Deus. Usa, Pai, o louvor, usa o coral, usa o sopão, usa o ministério de casais, usa cada departamento infantil, a SAF, usa todos, Senhor Deus, usa-nos para a Tua glória. Sejamos uns com os outros, sejamos assim bênção um na vida dos outros, por causa desse amor que nos restaura, Pai. Então restaura o Teu povo, Senhor, e nos faz celebrar com gratidão, com adoração, celebrar o Teu nome, Senhor Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Deus abençoe você, irmão.